Já tá boazinha? Eu comecei a gravar aqui. A Melinha tá boa, graças a Deus, sarou. Que ótimo. Só tá meio Bem com a manhosa ainda, meio saúde, Amélia. dengosa, mas acho que faz parte, né? Hum, Como faz? Vamos lá, né? Mediterrâneo e o Mar Norte, do Norte, né? Estamos falando de uma região assim desbravada, né? Pelos capelinos. Aí eu pergunto aqui, Jesus adequou primeiro o local para eles chegarem, ou eles tiveram, ou não tem nada a ver? Eles chegaram e se instalaram do jeito que era mesmo. Tem alguma coisa a ver a mutação física para que eles tivessem adequações para viver? Ou será que eles vieram conforme estava mesmo a Terra, programada, sem nenhuma coisa a ver com eles? Será que Jesus interferiu na formação do ambiente físico? Como Jesus também elaborou a Terra para nos servir, será que isso é um modelo próprio para alguém que vem? Ou a gente vem conforme está já uma programação sem levar em conta os seus habitantes? O que vocês acham? Eu acho que é um pouco das duas coisas. Eu acho que tem uma adaptação terrena aí, talvez mais relacionado com o lugar onde eles vieram, considerando aí o tamanho que é o orbe, a Terra, né? E eles vieram para uma região específica. E eu acho que eles tiveram adaptação do corpo também para vir, né? Eu penso que foi dos dois lados aí. Na Terra, talvez mais relacionada ao lugar onde eles vieram, né? Porque desde o princípio da criação da Terra, ela foi elaborada inteligentemente por Deus para servir, e como co-criador Jesus, para servir aqueles habitantes que iriam povoar a Terra. Então, os vegetais, a organização mineral, a organização animal, isso foi uma evolução coerente com o habitante. Aí a pergunta está sobre esses que vêm de fora, os capelinos. Eles aproveitaram a situação presente, ou Jesus deu uma montagem ali, fez uma adequação para que eles tivessem a presença? Ou eles estavam desde o princípio predeterminados a vir? São perguntas assim interessantes, porque desvenda algumas coisas que a gente vê, né, ouve, vê as anotações, como Jesus logo no início desse parágrafo, dessa parte. Por essa época, novos fenômenos geológicos abalam a vida do globo. Então, assim, coincidentemente, está tendo um abalo, né? O dilúvio, houve o dilúvio ali para aproximar aquele movimento das terras, né? Para chegar à África mais acima. E a gente sabe que o dilúvio ele teve ali um movimento das rochas, né? Movimentos tectônicos de placas, e ali ocorreram fatores importantes que foram inundações, tempestades. Então, isso tudo estava prescrito para que pudessem a habitação ter um desenho adequado para eles, facilitado para que eles pudessem viver.
Daniel, tem mais um fator aí que eu fiquei, ouvi pelo meu filho, estou aprendendo demais com ele. Oh, falar nisso, eu não respondi ele ainda, hein? Não deu tempo. Não, no seu tempo. Não sei se, acho que não foi falado isso aí no livro, não. Tem uma tese aí, não, na verdade, isso que eu acho que é científico, que a forma que a população conseguiu povoar a Terra, que começou tudo na África, né? A origem do homem foi na África. Foram por pontes temporárias de gelo. Momentos onde estava congelado, e eles conseguiram povoar todos os outros continentes. Eu não sabia disso, achei interessante. É o momento do gelo, né? Foi. Porque eles não tinham embarcações para poder levar para esses lugares. Então, o caminho sólido permitiu com que eles conseguissem esparramar no resto do planeta. Tem um sentido pleno isso aí, viu? Muito boa a observação dele. Você vê que esses meninos são cabeção, né? Nossa, olha, aprender com eles é prazeroso, muito bom. Bobo do pai que deixa de lado. Então, A respeito aí do seu questionamento, eu não participei dessas reuniões preparatórias da vinda desse pessoal, não, mas com pode base, opinar. com base no que nós Uai, e se conhecemos. tiver participado? Tivesse lá de olho Não, mas eu não lembro, no né? Neruda. Mas então, com base no que a gente conhece hoje da predominância da misericórdia divina, eu posso deduzir que, como ele é muito mais misericordioso do que justo, a gente foi muito beneficiado na preparação desse planeta, porque eu imagino que hoje mesmo, se a gente recebesse aquilo que a gente merece, nós não estaríamos aqui fazendo o que estamos fazendo agora. Ou seja, a gente sempre recebe muito mais do que a gente merece em função da misericórdia de Deus. Então, imagino na vinda dessa turma aí o quanto eles foram, digamos assim, agraciados em função da misericórdia divina. Ou seja, eu não tenho dúvida nenhuma de que eles receberam muito mais do que realmente mereciam. Então, tiveram uma preparação prévia muito favorável à vinda e permanência deles aqui. É o que eu penso. E pensa certo, porque, olha só, aqui no texto está claro que Jesus deu uma atenção até especial para esses arianos, porque eram aqueles que somavam com os que estavam aqui já, como já falamos aí, dos africanos que já estavam aqui, os asiáticos, né? Então, eles se encontravam. Então, de certa forma, Jesus queria que isso promovesse a evolução deles. É claro que a gente crê que Jesus estava já atuando lá com esse planeta, com esse orbe, e era um plano já determinado, né, para a Terra, que se não tivesse jeito de ir à frente lá, viessem para cá somar. E é o que aconteceu. E as mudanças geológicas têm muito a ver, sim, com a adequação. A gente vê que daqui para frente nós vamos ter transformações amenas, mais amenas do que agressivas quanto era antes, né? Esses movimentos geológicos são menores, mas existem, né? A própria ciência está falando aí que nós estamos tendo um aquecimento até 2029, acho que é 2029. Nós vamos ter um aquecimento 2027, um aquecimento de 1,5 grau, né, na Terra. Isso muda muita coisa. Isso altera a superfície, altera
as posições de energias internas da Terra, porque no momento que você aquece externamente, tem esse aquecimento global, você tem um aquecimento intraterreno, porque estamos dentro de uma bola de fogo. Isso pode ocorrer, mutações, mudanças, faz parte, porque claro que a gente pode estar agredindo, né? Faz parte, mas a gente pode estar antecipando movimentos devido ao nosso uso desenfreado da atmosfera. Então, nós fazemos isso e pode estar ocasionando, sim, mutações precipitadas. Mas, assim, a precipitação se usa também quando ela acontece, quando o homem a promove, acontece também para aproveitar. Deus jamais deixa de aproveitar um momento para que ele seja também bom, para que ele seja útil, né? Então, é igual os mínimos erros nossos e familiares, né? Todos os erros pequenos que a gente tem acabam se transformando também em oportunidades. Ah, mas eu não posso fazer isso para transformar a oportunidade. Ah, não, estou fazendo bem porque eu estou transformando a oportunidade. Não, você está agredindo. Isso não tem jeito de tirar a sua agressão, né? Ali, ou no pequeno, no ínfimo caso, ou no macro caso, como a questão da global. Então, aqui a gente vê claramente que Jesus ele fez uma programação. Se isso veio só de movimentos tectônicos, ou se teve um meteoro expressivo, né, que se fala, que pode ter atingido a Terra, como tem aí várias possibilidades acontecendo todos os dias, né, de meteoros estarem dirigindo para a Terra e serem desviados magneticamente. Então, nós estamos protegidos. Então, existe um magnetismo, existe uma força que faz com que a gente realmente seja protegido. E esse mundo de atividades universais não venha prejudicar a nossa morada, o nosso lugar, para que seja estável. Então, é Deus presente na nossa vida, como a Mara falou, misericórdia divina dentro de nós, a providência divina ao nosso lado acontecendo. Então, existe aqui uma ação espiritual para que esses capelinos chegassem bem, sim. Inclusive, no texto, vai falar sobre a reencarnação de numerosos auxiliares de Jesus, que ele enviou, né, para auxiliar os capelinos aqui, na marcha deles. Então, não foram deixados sozinhos. Imagina o trabalho que é encarnar esses espíritos para chegar aqui, para trabalhar em prol de alguém. A felicidade desses espíritos é estar trabalhando por alguém. E quando fala para a gente ajudar alguém, né, a gente já fica recuando, a caridade é mais difícil, mas a caridade nessas almas grandiosas, elas são naturais. A ajuda é natural, o prazer de ajudar é natural, e eles não vêem risco em ajudar, risco em trabalhar pelo outro. Então, Jesus enviou esses trabalhadores, e com certeza, com muita sede de vontade de vir para ajudar. Com certeza, esse é o potencial dos espíritos. Desse texto aqui, vocês têm alguma pergunta para fazer, alguma consideração? Daniel, eu sinto já tem alguns anos, de perto, uma consequência da oscilação do clima que nem todo mundo sabe. Há uns 15 anos atrás foi anunciado que seria impossível produzir alface em Uberlândia. Depois, não, há 15 anos atrás, anunciaram que dentro de 10 anos aproximados, que já passou, seria impossível produzir alface em Uberlândia. Mas vocês nunca ficaram sem alface. Por quê? Sabendo dessas oscilações que teriam, os agrônomos, né, geneticistas também que fala, fizeram novas variedades de todas as hortaliças que a gente come hoje. Tudo que é produzido hoje
não são mais aquelas verduras que a gente comprava 15 anos atrás. São verduras mais resistentes e adaptadas aos novos climas. Senão, a gente não estava comendo. Aí, qual que é a consequência? Não sei se alguém percebeu, as verduras são mais resistentes, mais vistosas e sadias. A couve, por exemplo, ela sequer dá pulgão e piolho. Antigamente era comum a couve ser praguejada. Então, elas são bem resistentes, mas não são gostosas como as antigas. As antigas eram mais gostosas. Mas não dá para ganhar todas, né? Se não fosse assim, a gente não teria produção de hortaliça atualmente, porque o clima mudou significativamente. Por isso que a verdura orgânica, né? Uhum. Que é mais difícil hoje do cultivo. Muito difícil. O desafio é grande demais produzir uma coisa sem ajuda química e da ciência. Química. Muito difícil. Então, aí vem a necessidade da ajuda química. Sem dúvida. Teve que haver uma adaptação para poder a gente conseguir ter comida agora nesse clima. Você imagina o que vem pela frente ainda, vai ter que continuar, essa luta vai ser constante. Exato. É interessante a sua observação, porque você está falando da prática sua, né? Do dia a dia seu, de viver isso, né? De estar participando dessas mutações, né? Já é uma realidade, já está acontecendo, só que pouca gente sabe, né? A gente vê movimentos contrários a esse progresso. O problema maior está pegando às vezes, na falta de participação das pessoas, né? Tudo num processo, né? Mas, assim, é difícil numa sociedade você colocar todo mundo pensando ao mesmo tempo numa coisa só, porque depende muito de conhecimento, depende muito de estudos, né? De pesquisas. Claro que nesse meio do caminho nós vamos encontrar o interesse material, o interesse da riqueza, né? Do poder. Mas isso aí não é o caso aqui, isso é um problema particular de cada um se está atuando. Acontece que nós temos uma necessidade da transformação, né? De adaptação. A população cresce, você tem que abastecer a população, você tem que dar alimentação, não tem jeito de... É desenfreado hoje, não está coordenado, é desenfreado. Mas, assim, nós estamos até tendo um fator novo aí, né? O envelhecimento do idoso está tendo maior projeção de vida e o mais novo não está querendo ter filho. Então, quer dizer, nós vamos ter de certa forma, um certo desequilíbrio entre a população, né? O mais velho resistindo mais tempo e o mais novo diminuindo as forças. Isso, de certa forma, vai acontecendo, porque nem sempre os filhos hoje querem ter filhos. Então, de repente, a população ela vai sofrendo com isso. A permanência... Mas, assim, eu acho que está no ponto, porque esses espíritos que estão encarnando e têm medo, às vezes, de constituir família, têm medo de... São fatos reais. Nós estamos vivendo com fatos reais. Pensar assim, está tudo errado. Não, está tudo errado, mas está tudo certo. Apesar de estar tudo certo, está tudo errado. Então, de certa forma, nós temos que ter esse ambiente, os espíritos dessa forma na Terra. Então, nós temos que pagar o pato dessa forma e tentar sair dessa problemática que nós nos encontramos como desafio. É um desafio da reencarnação atual. Mais observação aí, gente? Quer ler o texto de novo? Eu ou acho aí, bom Oi, dia. Leila, bom dia. Esse está tudo certo, mas está tudo errado, está tudo errado, mas está tudo certo. Se a gente for lá no Evangelho e ler o ponto de vista, a gente vai entender tudo. Exato. O ponto de vista traz essa visão, né? Aí a gente não vai achar que tem nada errado. Tá tudo do seu jeito. No planejamento de Deus, né? Tá tudo do jeito que é.
Não é que deve ser. É lógico, tudo né? isso, Que você falou do individual, e cada um sabe o mundo que traz dentro de si e o que a gente está fazendo, então. Essa mensagem que nós mandamos aí sobre as características do habitante da Terra, depois, eu não sei se todos leram, né? Depois ler. Mostra. Ok. Emmanuel falando, isso aqui está no livro Emmanuel, né? Por ele mesmo. Então, essa fala dele, ele assume essa responsabilidade de dizer isso. E a gente concorda, né, que realmente você analisando a Terra, nós somos assim, nós estamos assim, nossa evolução é assim, nossa evolução não é acima do que a gente pensa. Então, somos merecedores da situação atual. Aí a gente tem que fazer alguma coisa para isso melhorar, né? Para crescer. É saber sair do problema, criando novas formas ou aprendendo com elas, descobrindo novas formas do universo, né? Da lei divina. Então, vamos lá, gente. Vocês querem ler novamente isso aqui para a gente pontuar alguma coisa? Ô, Daniel, eu queria só fazer uma reflexão aqui, na verdade, é refletir mesmo, sobre a fala do Amaro. Eu achei interessante quando ele estava falando, eu me reportei ao Paulo de Tarso, quando ele falou sobre a misericórdia divina, né? Que Deus é tão misericordioso que às vezes a gente nem está fazendo por onde, né? Está negando tudo, mas ele está ali nos ofertando. Mas acho também que, além dele ser infinitamente misericordioso, infinitamente justo, né? Ele é infinitamente justo. E ele não ia dar essa moleza para um momento, para uma situação que não tivesse preparado para segurar isso, né? Eu acho que, assim, é interessante assim, essa reflexão que eu tive, assim, que eu pensei, né? Que, ao primeiro momento, é como se Deus, olha, Deus está amparando, está dando para aquele que não quer mesmo, que não está nem aí. Mas eu acho que ele está pegando um vaso que tem sustentáculo para segurar a onda, né? Então, assim, porque senão ele não iria, né? Ele não iria direcionar esse povo, né? Povo equivocado, né? Ele sabia que esse povo iria chegar a um momento que precisaria para esse planeta. Então, era isso, assim, se o vaso não for forte, Deus também vai deixar o vaso maturar, sabe? Vai esperar o tempo certo. Eu acho que, assim, é o equívoco, mas ele sabe que tem sustentabilidade ali. Senão, não faz sentido, né? Exato. Então, vamos lá nos nórdicos e os mediterrâneos. Quem faz a leitura para nós aí? Pode fazer, Leila. Você está numa vontade, hoje você está com o livro. Mas eu não estou com vontade, não, mas eu posso fazer. Eu não sei nem qual página que é. Eu já estou meio perdido. Se for do livro novo, é a página 53, mas o item é o 6.5. O item é o 6.5. Se você não achou aí, é outro aí. Os nórdicos mediterrâneos. Achou, não? O meu livro, eu achei meu livro antigo, está na página 61. Leia, Valquíria. Pode ler, Valquíria, eu estou perdido mesmo. Tá, vou ler. Se tiver algum barulho, é o Bruno aqui do lado. Os nórdicos e os mediterrâneos. O fenômeno das trocas e os primeiros impulsos comerciais levantam, todavia,
longa série de barreiras entre as relações desses povos. De um lado estavam os nórdicos e de outro permaneciam os mediterrâneos, em luta acérrima e constante. A rivalidade acende nessas duas facções os fogos da guerra, sob os céus tranquilos do velho mundo. Uns e outros empunham as armas primitivas para as lutas de extermínio e destruição das hostes inimigas, e as linhas divisórias dos litigantes se alongam justamente no local onde hoje se traçam os limites da França e da Alemanha contemporâneas. É como se explica essa intensidade de aversão racial entre as duas nações, contada entre as mais progressistas e operosas do planeta. Tal situação psicológica entre ambas haveria de tornar-se em fatalidade histórica, oriunda dos atritos entre os germânicos e a latinidade, nas épocas primitivas. O que se não justifica, porém, é a perturbação dessa animosidade... Perpetuação dessas animosidades no curso do tempo, pelo que se impõe, como imperativo constante, a concentração de todos os pensamentos no objetivo da fraternidade geral. Nórdicos e mediterrâneos, né? Mediterrâneos ali do lar, em volta do mar Mediterrâneo, e os nórdicos lá em cima nos germânicos. Então a gente tem sempre os germânicos ali buscando guerra e com essa região mais abaixo aí, que são do mar Mediterrâneo. Isso aí era uma briga de casa, né? A briga conhecida. Briga de capelino, gente. Isso aí veio de longe. Eles chegaram aqui para ter ainda desavenças, desacordos. Então, não era coisa da terra, não. Isso aqui era coisa Disputa de poder ainda, né? Era. O poder dele, o orgulho deles, né? Então, os alemães sempre tiveram isso, né? Tanto é que a Primeira Guerra... Pois é, mantiveram, né? Isso que eu ia falar. Mantiveram até hoje, né? Todos. Primeira, Segunda Guerra, né? Tudo envolvendo alemão aí. E pior que nós temos um pouquinho de sangue aí, né? Um pouquinho. A gente tem também a origem europeia nessa região, mas menos, né, do que os latinos, a laticidade, né? Como é que é? Laticinidade. Então, você está ali buscando... Aqui não, buscando não, o que eu ia falar aqui? Esqueci. Mentira. Latinidade, porque você se enrolou latinidade. aí. Mas esses Latinidade. latinos vêm de onde mesmo? Aqui no texto está falando que é do... Não, principalmente dessa região aí da Itália, né? Que o italiano, o germânico eram muito briguentos. Depois a Primeira Guerra, a Segunda Guerra foram eles, os alemães, a Alemanha, como é que é? Alemanha, Japão. E quem é que entrou na guerra, gente? A Alemanha, a Inglaterra. Bom, eu sei que no final a gente tem ali uma guerra entre duas Alemanha alas. e França, né? Alemanha, não, a Foi a França. Itália. Itália, a Itália. Alemanha, Itália e Japão, de um lado, e os aliados de outro lado. Tanto é que perderam para os aliados, né? Que eram os Estados Unidos, que estava junto com a Rússia, estava junto com a Grã-Bretanha. Estados Unidos, Inglaterra e França. Isso. Ó, você está mais atual, hein?
Está mais afinadinho. Tem menos tempo que eu estudei isso. Então, de um lado e de outro. Mas isso aí foi uma continuação da Primeira Guerra, né? Que a Alemanha ela guardou rancor e veio de novo, né? A querer tirar satisfação aí. Mas isso aí era uma briga, que eu quero dizer, isso é uma briga de capelinos. Na verdade, quem estava brigando aí não eram os terráqueos, né? Os originários. Eram quem estava vindo de fora, para desbravar, para essa questão da conquista. Tanto é que fala aqui que veio descendo a briga ali para a região da divisa entre os limites das terras da Alemanha com a França. Então, ali era briga constante. Esse povo brigava direto. Tanto é que o Império Romano, né, a gente vai falar aqui ainda sobre o Império Romano. Tem uma série que fala sobre o Império Romano, muito interessante, que é no Netflix. É interessante a gente até uma hora tá vendo essa construção dessas conquistas, dessas guerras, né? Então, os fenômenos das trocas e os primeiros impulsos comerciais levantam, todavia, longa série de barreiras entre as relações desses povos. Então, aí os impulsos comerciais que vieram a ter esses entraves. De um lado estavam os nórdicos e de outro permaneciam os mediterrâneos, em luta acérrima e constante. Acérrimas e constante. A rivalidade acende nessas duas facções os fogos da guerra. Está falando aí, rivalidade entre facções. O que é facção? Uma facção é um grupo que tem um pensamento ideológico, outro grupo tem um pensamento ideológico. Eu falei aqui que aqui até em Monte Alegre tem que ter duas facções que brigam entre si. Até hoje a gente tem pequenas guerras, pequenos focos de guerra, e aqui a gente tem isso aqui na história, né? Sob os céus tranquilos do velho mundo. Então, quer dizer, o mundo era belo, mas o confronto era íntimo. Então, vinha de longe, de outros planos. Uns e outros empunham as armas primitivas para as lutas de extermínio e destruição das hostes inimigas. Gente, era muita crueldade, né? Por isso que vieram para cá. Eles tinham um sentido de poder, de destruição do inimigo, destruição do outro para ter a vitória. E a linha divisória dos litigantes se alonga justamente no local onde hoje se traçam os limites da França e da Alemanha contemporâneos. Então, ali foram alongadas as brigas deles, nessa divisa entre França e Alemanha. Alguém falou? Desculpa, o meu microfone estava aberto. Gente, pode falar, eu estou só falando, eu fico preocupado só eu falar aqui. Pode falar. Não, eu estou achando interessante nos céus tranquilos do velho mundo. Aqui estava tudo certo. Mas olha o que eles trouxeram para cá. A rivalidade deles, a guerra que tinha entre eles lá em Capela, se acendeu aqui novamente. Mas algum lugar eles tinham que se resolver, né, Leila? Com certeza, né? Mas eu falo assim, o íntimo, igual você acabou de falar, o que está no íntimo de cada um é o que predomina. O lugar físico, geográfico, não importa, né? Porque lá eles não tinham condição de ficar, porque o planeta estava numa transformação. E como há almas criadas pelo divino, nunca vai deixar um plano de ajudá-los, né? Um plano de assistência. E aproveitar que aqui tinha um grupo de espíritos
iniciais, necessitados, né? necessitados Do que de de bom eles impulso. traziam, né? Porque eles já tinham a ciência, né? A tecnologia, né? Então, tinha muito para oferecer, né? Para ensinar. Exato. Por isso que é interessante a comunicação entre países, né? Mais desenvolvidos, outros menos desenvolvidos. É um risco, tem muitos conflitos, muitos interesses financeiros, econômicos, pessoais, mas é assim que a gente evolui, né? É assim que a gente evolui. Portanto, é que na própria família você vê espíritos diferentes encarnando em condições diferentes, uns mais interessados, outros menos interessados. É como países dentro de uma família. Então, Daniel, é exatamente isso que eu estava pensando sobre esse povo que veio, né? A fala da Leila Luiza chegou no lugar tranquilo para arranjar confusão. Mas se não fosse assim, né, não criaria, né, um seio para trazer esses espíritos endividados que precisariam vir para o aprendizado. E tinha que ser nesse povo, né? Porque para que, né, são as ações e reações entre eles, né? Porque muita gente endividada, encarnada e desencarnada, tinha que vir para algum lugar onde pudesse ampará-los, né? Para o aprendizado, assim, é tudo muito perfeito na lei divina, né? Agora a gente tem que buscar sempre uma ordem, né? Claro, o homem é o desafio. Você tem uma desordem, mas tem que buscar a ordem. Então, não significa que a gente está numa situação aí difícil. Ah, não, deixa que está tudo certo, tem que ser assim mesmo, e não procurar uma ordenação disso, um crescimento. Não, é exatamente para isso que serve Isso, é isso. esse A momento para você dificuldade buscar. leva, né? As divergências, a dificuldade faz com que as pessoas trabalhem para se equilibrar. Ou Exato. então elas vão sofrer até chegar no ponto, né? Alguém vai ter que mudar essa sintonia. É por aí. É pensar diferente. Então, se um centro não está bom, é o melhor momento para ele crescer. Daniel, sabe um negócio assim que eu acho muito interessante, como Jesus acaba botando todo mundo no mesmo caldeirão. Você vê que nessa época aqui, ó, os chineses ficavam lá isolados, os africanos não se metiam na encrenca, os hindus permaneciam lá na Índia. Aí o que aconteceu? Os indo-europeus vieram para fazer a bagunça aqui na Europa. Aí fizeram tanta anarquia. Aí o que Jesus fez? Não, vamos botar esse povo para descobrir novos continentes. Vamos mandar essa turma também para as Américas. Então mandou os nórdicos para a América do Norte, predominantemente, né? E para a América do Sul mandou os latinos, ou seja, vamos botar essa turma para ver se eles se ajeitam em terras novas. Mas e o que acontece basicamente aí na Segunda Guerra? Até então, você veja que a briga estava entre os indo-europeus, os mediterrâneos e os nórdicos. Aí o que Jesus fez? Não, vamos botar os hebreus também nessa encrenca, porque eles também precisam se resolver. Porque não tem como você se resolver isoladamente, ou seja, todos nós teremos que nos entender. Então, na Segunda Guerra, principalmente, aliás, desde lá do Império Romano já botou os romanos para invadir a Palestina, para tomar conta da Palestina, para já começar a jogar os judeus, os hebreus, a participar da encrenca também, né? Porque eles, até então, estavam participando da encrenca entre eles, entre judeus e árabes, ou seja, descendentes ambos de Abraão. Aí, na Segunda Guerra, tem aquele tumulto todo, bota os indo-europeus para dizimar os judeus. Ou seja, acabou botando todo mundo no mesmo caldeirão
E hoje a gente tem os judeus dominam o comércio mundial, o sistema financeiro basicamente é dominado pelos judeus hoje, os indo-europeus muito mais com a parte de armamentos e tudo, ou seja, mas a cúpula realmente dessas organizações continua na mão dessa turma. E aí, devagarzinho, os chineses vão chegando, que agora os chineses também estão participando ativamente do comércio mundial, ou seja, hoje, você dificilmente você compra alguma coisa que não venha que não tenha origem chinesa, direta ou indiretamente. Então, é interessante como na mudança da transição mesmo, Deus está mostrando, falou, ó, negão, vocês todos precisam se entender. Ou seja, não tem como você se salvar sozinho, vocês precisam se entender para que o planeta mude. Ou seja, não tem jeito só dos hindus, dos judeus, ou seja, é necessário, e Deus está deixando muito claro isso, que é necessário que haja uma integração entre todos, ou seja, entre os nativos e entre a turma que veio de fora. Então, os que vieram para nos ajudar estão atuando de forma ativa também, mas os renitentes no mal continuam cada vez mais atrevidos e arrogantes e prepotentes, querendo destruir realmente aqueles que estão tentando fazer o bem. Então, é uma briga assim que hoje, através da internet, a gente tem essa visão de que a coisa é universal e tem que ser resolvido dessa forma, ou seja, não tem como... O problema é planetário mesmo, né? O problema é planetário. É todo mundo dentro do mesmo saco, ou seja, então Deus, o que ele faz? Fala, já que vocês não querem se resolver, então bota todo mundo dentro de uma mesma jaula. Fala, agora vocês estão dentro de uma mesma jaula, ou seja, não tem como escapar. Então se resolvam e cada um recebe o seu quinhão de responsabilidade, né? Então, Deus é um cabra porreta mesmo, e não tem como você fugir, não, né? Tem jeito, não. A própria estruturação do planeta sobre placas tectônicas, você navegando sobre um rio de fogo, colocando cada nação com sua peculiaridade, cada povo junto, mas no seu quarto. Nós estamos juntos, mas no seu quarto. Mas sabe o que é muito interessante, Daniel? Quando você pega vamos analisar em termos assim de micro e macro, ou seja, qual seria o micro? A família. Quem está dentro da família? As encrencas familiares. Então, daí fica muito claro, ó, legal, se resolva dentro da sua família para depois você ajudar a resolver o de fora. E aí, quando você vê o planeta como um todo, é uma grande família, ou seja, assim como você tem no micro, que é a família, que é a base da sociedade, vocês precisam se resolver, ou seja, vocês precisam se amar, ou pelo menos se aturarem por enquanto, ou seja, a nível planetário também é a mesma coisa, ou seja, vocês precisam se entender e vão ter que se entender, então não tem como cair fora. E antes da família ainda, você tem um problema consigo mesmo, né? Dentro de si. Então, quem é você? O que você é perante um grupo pequeno, depois para um grupo externo, para um grupo maior, e a sua visão de mundo, a sua visão de conjunto, como ela se vê. Então, nós estamos nessa escola, nós estamos nessa dinâmica, encarnados para exatamente chegar a um fim maior, que é
socialização, que é a aproximação entre povos, entre as pessoas, entre as almas, entre o pensamento homogêneo. Então, nós estamos buscando isso. Daniel, e aí quando você vê, então, a vinda com a chegada da doutrina espírita, é que eu, pelo menos, me considero, assim, digamos, um privilegiado por ter essa oportunidade de ter acesso a essa doutrina, e como abre. Enquanto católico, por exemplo, qual que era a minha visão? Dentro da realidade da doutrina, da religião católica, ou seja, era que você será salvo se for um católico, ou seja, os outros também pensavam a mesma coisa. Aí, quando vem a doutrina espírita, fala, ó, você não será salvo por ser espírita. Ou seja, é impressionante quando a gente tem essa oportunidade de assimilar essa nova visão, como abre a nossa cabeça. Ou seja, você pode até não fazer, mas se você tiver consciência do que realmente o Cristo tá querendo nos transmitir através dos ensinamentos da doutrina espírita, mas é uma coisa assim de você parar e pensar, puxa vida, mas realmente Deus é um cabra porreta mesmo. Ele está me dando uma oportunidade de conhecer e, se eu quiser, praticar. Então, porque enquanto você tiver com a sua visão, por exemplo, igual eu há 11 anos atrás, com a visão dentro do catolicismo, ou seja, você acaba ficando limitado com aquele raciocínio limitado, sem querer ir além daquilo que tinha passado. Ou seja, é uma situação muito cômoda. Ou seja, você fica ali, ó, se contente com isso que você será salvo. Ou seja, você está sendo iludido e se iludindo. Aí, quando a gente tem essa oportunidade de abrir os horizontes, e se a gente consegue realmente abrir esses horizontes, é como se você estivesse acordando assim, de um grande pesadelo, e aí você fala, puxa vida, você está com a faca e o queijo na mão, e, por outro lado, você está com um baita gorilo nas costas, porque o problema é seu agora, e você tem consciência disso. Rapaz, Não, e o mais interessante, em cima disso que você está falando, é que quando você está numa posição dessa, do comodismo, né? Ali, a zona de conforto, ali está te dando uma certa segurança, né? Porque está realmente dando uma segurança, né? Por exemplo, eu não creio que aqueles que estão em outras doutrinas estejam perdidos também, de forma alguma. Eles estão no estágio que compraz eles, que está para a condição que eles estão pensando e vibrando. Então, é Deus que está amparando ali, inclusive segurando eles, porque isso é igual em reinos, que eu coloco sempre aqui, o animal, por exemplo, ele está lá no reino dele, na bondade divina, segurado por Deus. Se ele raciocina ou não raciocina, ele tem as coisas do mesmo modo. Então, é Deus colocando o momento nosso, que nós estamos na realidade de nossa alma, do nosso ser, da nossa inteligência. Então, de acordo com a nossa necessidade. Então, eu tenho hoje a doutrina espírita de acordo com a minha maturidade hoje, de acordo com o que eu desenvolvi, né? De acordo com o que cada um desenvolve. Então, vai ganhando elasticidade aos poucos, conforme você também pode dar valor naquilo, conforme você pode aproveitar. Então, se eu não estou, eu não tenho aquilo ainda. Eu nem consigo ter acesso àquilo.
Aí eu me conforto com aquilo que eu tenho, que acho que é o máximo que eu tenho, aquilo que está me preenchendo. Então, você vê o jovem, tem hora que eu vejo, não, como é que consegue sustentar nessas ideias, nesses pensamentos que estão levando? Mas é porque a ilusão é tão forte que não deixa eles entrar em pânico, por exemplo. Então, você já pensou se a juventude nossa entrasse em pânico porque descobriu que está tudo errado? A gente ia ter toda uma estrutura comprometida. Então, ali o amadurecimento ele vem a cada dia, a cada momento, para que ele vai se redescobrindo ou descobrindo aquilo que ele é, de fato, e aquilo que ele pode enxergar, como ele pode redescobrir ou descobrir o mundo, o universo, e descobrir o que está à volta dele. Então, ele não faz noção. Mas para você ter uma noção assim, do quanto isso é sério, você vê, ó, um exemplo simples em que aconteceu comigo, você vê, dia 19 de abril de 2012, ou seja, agora em abril fez 11 anos. E uma mudança assim, mas tão palpável, que aconteceu comigo logo no início dos contatos, nos estudos ali no União e Amor, você vê o tanto que a coisa é séria. Antes, como é que eu enxergava o Cristo? Um cara pregado na cruz, inatingível. Eu considerava ele realmente como um Deus, ou seja, está lá para ser adorado e tudo. E o que eu vejo ele hoje? Eu amanhã. Então, você vê o tanto que isso é uma mudança gritante, mas é um escândalo para mim, essa mudança de visão. Ou seja, num exemplo simples desse, você vê o tanto que os ensinamentos da doutrina realmente são, digamos assim, violentos, são, eu diria assim, até escandalosos. Por quê? Porque se até o dia 19 de abril de 2012, eu enxergava, eu ia à missa e sempre via lá o Cristo pendurado na cruz, ou seja, ele está lá para ser adorado. E hoje não, hoje eu vejo, pô, ele está lá por uma situação, mas querendo nos mostrar que, ó, o que importa é a minha mensagem, é a mensagem que eu trago, não sou eu aqui. Então, isso é uma mudança, assim, O que... ponto de vista, né, que a Leila falou no início aí. É uma coisa assim, escandalosa para quem... Para mim, hoje, por exemplo, eu vejo, pô, não tinha realmente o menor sentido você ficar com a... Por isso que, Amaro, por isso que é de uma pequena sociedade espírita, você chegar lá e achar que todo mundo tem que pensar como você, igual a você, porque cada um tem uma forma de já estar se reencontrando, né, consigo mesmo, vendo a grandeza do Pai, da forma que realmente ela é. Encontrar a verdade é relativa, né, porque cada um ela é moldada conforme a sua construção mental também, a sua condição espiritual. Então, essa verdade você a enxerga conforme o seu ângulo de retina, da sua lente. Então, ela é calculada conforme a sua condição evolutiva. Então, por isso que é difícil, no movimento espírita, a unificação, né? Quando a gente fala tanto de unificação espírita, é exatamente onde Bezerra de Menezes fala que é um serviço urgente, mas não apressado, exatamente porque as pessoas não estão preparadas. E vai demorar muito mais, está muito longe de ser unificado o pensamento, as ideias, porque enxergar isso como de fato é um desafio. Você vê, capelinos vieram para cá com dificuldade, porque a
a mesma teoria para eles lá é a nossa aqui, que é do amor. A mesma busca para o universo inteiro é a lei do amor. Então, essa lei é única no universo. Então, eles não conseguiram enxergar, no momento deles no planeta, na evolução, tiveram que vir para uma atividade para poder enxergar, porque não pode ir à frente sem enxergar, não tem jeito não é que não pode, ele não consegue ir à frente sem abrir essa verdade, sem desvendar essa verdade. Então, quem desvenda a verdade é a gente mesmo. Pode até a doutrina tirar o véu para você ver, mas de repente você nem vê, como há muitos espíritas, tira o véu, mas ninguém vê. Está muito claro, mas o próprio movimento espírita, aqueles que estão coordenando, não consegue ver. Então, aí você briga por aquilo, você vem, fala aquilo, mas continua não vendo como que é a verdade, de fato. Então, quando você estuda uma obra dessa aqui, que a gente está conversando, né? Nós estamos estudando, nós estamos conversando. Isso aqui não é uma palestra nem nada, mas é uma troca de ideias para a gente tentar entender profundidade imensa da nossa vida. Não estamos preocupados se a gente teve algum ponto falho, algum ponto errôneo dentro das nossas interpretações. O que vale é a nossa intenção de descobrir isso, essa verdade, para nos libertar. Porque daqui a pouco, gente, é daqui a milhões de anos já. O que eu terei conseguido em milhões de anos? Então, de repente, nada. De repente, eu fiquei parado milhões de anos. Então, olha só, 20 mil anos que vieram para cá, esse capelino, e até hoje tem gente endurecida. Então, a coisa não é brincadeira, não. Tá? Por isso que a gente fala, a gravidade dos habitantes da Terra é imensa. A gente vai ter realmente ainda muita história pela frente. A história não acabou. Chegou o fim dos tempos da mudança, de processo, mas a mudança nossa ainda parece estar muito longe. E ela tem que ser trazida para perto, para essa nossa transformação. Senão, a gente vai só conversando, e na próxima é do mesmo jeito, é pior. As consequências a gente vai abraçando sempre. A doença, ela está presente, vai continuar a estar presente na nossa vida, porque toda doença tem intrinsecamente ligação com o campo mental nosso. Daniel, você disse que a mudança tem que ser trazida para perto. O problema é que não é perto, é dentro. É dentro. Se estiver já perto, já está bom, né? Perto, você considera que quem está perto, né? Agora, o problema é que está dentro mesmo, ou seja, a mudança é interna mesmo. Tem que mudar lá dentro, né? Mudar o ser, mudar a forma de pensar, a forma de agir. Perto já está, né, Amaro? Olha que o Emmanuel se esfalfando aqui para passar ideia para nós. Olha aqui, olha o esforço, há quanto tempo, quantos espíritos, né? Nesse afã aí de, olha aqui, ó, tá tudo perto, né? Engole agora. Olha, Leila, olha o nome do livro. Caminho da Luz, né? Você estava falando das outras religiões, né? Outras formas de pensar que as pessoas estão estáveis, não sabem que, né, que teria que saber isso aqui. Aí eu me lembrei de uma frase que o Reinaldo de vez em quando fala, que aquilo que eu não conheço não existe. Então, por que eu vou, se eu não cheguei ainda no espiritismo ou em estudos dessa magnitude aqui, e porque eu não sei que isso existe? Por que eu vou me desesperar por uma coisa que eu nem sei que existe? Né? Então, eu acho isso de uma... não existe para mim, para o outro não existe. Por que eu quero que o outro faça do jeito que eu deveria fazer também, não estou fazendo? E o que eu acho, Leila, que eu acho assim, muito bonito é que como eu tive essa oportunidade há exatamente 11 anos,
eu fico pensando, puxa vida, seria tão bom se aquelas pessoas com quem eu convivi naquele período, que se tivessem enxergado isso assim como eu enxerguei. Então, é uma coisa assim que é muito gratificante, é muito gostoso, é muito bom você pensar, puxa vida, eu tive essa oportunidade. Você aproveitou, né? Outros de nós não aproveitam. É tal negócio, né? Eu aproveitei em termos de conhecimento agora. A Não, mas é o responsabilidade, caminho, né? O caminho da luz é esse mesmo. É urgente, né? Mas não é apressado, né, como você diz, Daniel? eu tirei o Cristo da cruz. Às vezes a luz ofusca, né? Tem hora que a É. luz ofusca, você tem que dar uma parada, que senão você Isso fica mesmo. cego. Eu diria que eu tirei o Cristo da cruz e botei ele no meu ombro. Então, você vê o tamanho da encrenca. Mas estava tudo no momento certo, viu, Amaro? A gente não encontra esse caminho se você não estiver preparado para olhar para ele, né? Mas um Agora, dia Amaro, pode acontecer. já pensou? A gente está encontrando aqui, né, já tem algum tempo, né, todos nós aqui. A Marinês E sabe há quanto tempo. A Inês. sabe, ela sempre tem uns registros ali. Então, eu acredito assim, é o momento da gente estar conversando numa parada existencial, né? Simplesmente é isso, porque cada um faz o seu papel, cada um desenvolve o seu papel, né? Não é porque nós participamos de um grupo que a gente evoluiu, de jeito E nenhum. é melhor do que ninguém, né? De forma alguma. A transformação é por dentro. O que eu aproveitei nessa parada, nessa estação? Vamos dizer que aqui fosse uma estação. Veio de longe, um veio o outro, tá? Sentando lá, batendo papo, e falando, agora segue. Cada um segue no seu destino, né? Então é mais ou menos isso. Eu acho que, Deus quiser, nós vamos tirar algum fruto aqui. Então, o nosso tempo já foi, né, gente? Semana que vem a gente vai lá para as origens do racionalismo. Semana que vem eu leio, viu? Tá, por Se favor. Deus até lá a vida me der. Eu vou fazer o possível para estar. Eu vou ficar um mês fora da Quando região você aqui. Mas tem Se eu vou ter internet lá. internet onde eu for, mas eu vou tentar. Hã? Liga lá. Daniel, quando você diz, se Deus quiser, eu acho que... Ele quer. Ele sempre quer, né? A gente aqui não quer. Ele quer. A gente é que bota a minhoca no eu acho que a gente ainda asfalto. aproveita, se Deus quiser, ainda transferindo um pouquinho a responsabilidade para ele. Coitado. Ele quer. Gente, então, Então, até mais. até mais. Hoje tem uma galinhada lá no Centro Espírita Obreiros do Senhor. Quem quiser. Onde Vegetarianos vão é só para contribuir. Não precisa comer. Obreiro do Senhor. Qual o endereço? Põe aí no grupo. Até logo. Bom final de semana para Vou todos. colocar aqui. Bom final de Obrigado. semana para todos. Até mais, gente. Fiquem com Deus. Pelo encontro. Até mais. Tchau, Bom domingo. Tchau, bom fim Tchau. de semana, bom domingo para Boa todo mundo. semana. Tchau, tchau. Come muito não, Francisca. Come Não muita deu alface. força para comer, né? Cadê o Toninho? É só olhar mesmo.